Fala aí, gente, tudo bom? Hoje eu vou estar falando de Tribunal do Júri, a competência, a previsão maior do Tribunal do Júri está na Constituição. Está na Constituição. Eu vou tentar desenhar uma pirâmide aqui. Ficou uma bosta. Mas é o seguinte, só para vocês entenderem. A Constituição Federal, ela está aqui, ó. E aqui estão as outras leis. É o Código Penal, o Código Civil, o Código de Processo Civil. Então existe uma condição hierárquica entre a Constituição e as demais leis do nosso ordenamento jurídico. Dentro do direito, as leis têm que submeter à Constituição Federal. A previsão do Tribunal do Júri, ela vem na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 38. A Constituição, ela prevê a competência do Tribunal do Júri. Mas quem regulamenta é o Código de Processo Penal, CPP. E o Código de Processo Penal, ele diz assim, ó, a competência do Tribunal do Júri para os julgamentos do artigo 121 ao 127 do Código Penal. Todos os artigos do 121 até o 127 do Código Penal, eles têm a competência prevista para o Tribunal do Júri. E o que acontece no Tribunal do Júri? No Tribunal do Júri, o procedimento ele é bifásico. E o que isso significa? Espera aí. Pincel. E o que isso significa? Que são divididos em duas fases. Na primeira fase, deixa eu explicar melhor. Essa fase aqui é o inquérito policial. No inquérito policial, a autoridade policial verifica a materialidade e a autoria do crime. Ó, materialidade e autoria do crime. No homicídio, que é o principal crime do Tribunal do Júri, artigo 121, a materialidade é a vida que não existe mais, o corpo. A autoria é determinada através de testemunhas, evidências. Durante o inquérito policial, isso ainda não é chamado de prova, são chamados de indícios. A autoridade policial, durante o inquérito policial, ela verifica a materialidade e a autoria. Isso se encerra com o relatório do inquérito, que é enviado para o Ministério Público, que vai ver o que a gente chama de justa causa. Justa causa. Que nada mais é que prova da materialidade. A materialidade ela é obrigatória, ela tem que existir, ela é obrigatória. Indícios de autoria. A autoria já são indícios, é algo indicativo que foi aquela pessoa que cometeu o crime. Após isso aqui, o Ministério Público oferece a denúncia. A denúncia nada mais é que um documento escrito onde o Ministério Público demonstra a materialidade, a prova da materialidade, o indício de autoria e as circunstâncias do crime. Por exemplo, no homicídio, se foi praticado com emprego de veneno, essas são circunstâncias do crime. A prova da materialidade, ela é obrigatória e os indícios de autoria são indicativos. O Ministério Público oferece a denúncia. Como é Tribunal do Júri, é dividido em duas fases.
uma primeira fase e uma segunda fase. Na primeira fase, quem julga é o juiz. Na segunda fase, quem julga são os jurados. Aqui é como se fosse um processo criminal comum. O juiz marca a audiência, ouve as testemunhas. Só que no final da primeira fase, o juiz, ele não dá uma sentença condenatória. Por quê? Porque a Constituição prevê que os crimes dolosos contra a vida sejam julgados pelos jurados. Então, existe uma primeira fase, onde o juiz julga. O juiz, na primeira fase, ou absolve, ou desclassifica para outro crime. São 4. Ou ele dá uma decisão de impronúncia, ou ele dá a decisão de pronúncia. A decisão de pronúncia é o juiz verificando minimamente que foi aquela pessoa mesmo quem praticou o crime. Ou ele absolve o cara, ou ele desclassifica, ou ele impronuncia, ele fala, ó, não, aqui não tem provas o suficiente, o processo acaba aqui. Ou ele pronuncia. A pronúncia é o juiz verificando que o cara realmente cometeu o crime, minimamente que o cara cometeu o crime. Aí ele submete essa pessoa ao plenário do tribunal do júri, que aí é a segunda fase do júri. Quando chega aqui no final, os jurados, eles respondem quesitações. Olha, o réu é culpado? Aí eles respondem sim ou não. O juiz junta todos esses votos e a maioria vence. Se a maioria dos jurados disser que ele é culpado, ele é culpado. Se a maioria dos jurados falar que ele não é culpado, ele é absolvido. Então, o procedimento do júri ele é dividido em 2 fases. A primeira fase, o juiz pronuncia, ele não dá uma sentença condenatória, ele pronuncia, que é ele falando, ó, vai para os jurados, porque a Constituição prevê que a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do tribunal do júri. E o Código de Processo Penal, no artigo 74, regulamenta como que isso vai funcionar. Tá bom? Espero que tenha ficado claro, espero que eu tenha ajudado alguém. Eu creio que eu ajudei. Curte, se inscreve, dá like, ativa sininho, faz tudo aí. Porque eu acredito que eu te ajudei. Então eu mereço o teu apoio, tá bom? Fica com Deus. Valeu.